Cada figura a seguir sugere uma potência. Escreva a potência sugerida. Como é que você vai saber a questão da potência? Para você saber a questão da potência, você tem que ver o seguinte. Eu tenho aqui um quadrado. Um quadrado tem todos os lados iguais, certo? Um quadrado tem todos os lados iguais. Não sei se eu consegui fazer todos os lados iguais, mas vamos cá. Então, o que que acontece? Você tem aqui a divisão, certo? Em partes iguais. Então, aqui eu tenho a divisão, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também, se é um quadrado, aqui eu também vou ter que dividir em 5 partes iguais. Então, não ficou bem igual, não. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 partes e aqui eu tenho 5 partes. Aí, eu quero saber qual é a área disso daqui. Não é isso? Ou seja, se aqui foi dividido em 5, vamos dizer que se fosse 5 centímetros, aqui também 5 centímetros. Qual seria a área daqui? Então, a área daqui seria você multiplicar, saber quantos quadradinhos de um centímetro quadrado, que nesse caso um centímetro quadrado é um quadrado de 1 centímetro cada lado, vai ter aqui. Então, é só você fazer o quê? Aqui tem 5 e aqui tem 5. Então, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Ou você fazer 5 vezes 5. Então, nesse caso, a área, vou botar um A de área, vai ser 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 2, que dá 25 quadradinhos. Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Ou seja, quando eu digo 5 elevado a 2, eu digo 5 ao quadrado. Eu estou falando de um quadrado que tem a medida, que tem 5 medidas iguais aqui de um lado e 5 medidas desse outro lado. Então, eu estou falando de potência, certo? 5 ao quadrado é porque vem de um quadrado. Então, a questão está respondida porque é só colocar na forma de potência. Ele diz, cada figura a seguir sugere uma potência. Escreva a potência sugerida. Então, nesse caso da letra A, ele diz a potência é 5 elevado a 2. Coloquei mais outro exemplo aqui, onde ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui tem 6 e aqui também tem 6. Colocar aqui na forma de potência, eu vou ter 6 ao quadrado, ou 6 elevado a 2. Na letra B, eu já não tenho um quadrado. Eu já tenho uma figura espacial, que essa aqui é uma figura plana. Eu tenho aqui uma figura espacial, perceba que é uma figura 3D, comprimento, largura e altura. Isso aqui é uma figura 3D, que a gente chama figura 3D, porque é tridimensional. Tridimensional, tridimensional, 3 dimensões. É uma figura espacial, aqui é uma figura espacial, certo? E aqui é uma figura plana. A figura plana ela só tem comprimento e largura. E aqui o espacial 3D. Então, ele diz aqui que sugere uma potência. Mas vamos ver aqui as medidas. Eu tenho duas medidas de comprimento. Se fosse centímetro, seria centímetro. Eu tenho dois quadrados aqui. Eu tenho 2 de largura. E eu tenho 2 de altura. O total aqui, eu tenho vários cubinhos. Quantos cubos menores, que aqui é um cubo, quantos cubos menores eu vou ter? Certo? Então, aqui se você tem 2 vezes 2, aí aqui eu vou ter embaixo 4, vezes 2, 8, porque aqui 2 vezes 2, aí dá 4 cubos aqui embaixo. Esse 4 vezes 2 são que vai dar 8. Então, aqui eu vou ter uma potência que vai ser 2 elevado a 3. Por que o 2 elevado a 3? Porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 3, que vai dar quantos cubos aqui? 8 cubos. Que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 8. Então, a potência sugerida é 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo. Quando a gente fala 3 é cubo, por quê? Porque aqui vai dar um cubo,
certo? Um cubo, ele é formado por todas as arestas iguais, aqui, ó, medidas iguais, ó, por vários cubos que formam medidas iguais, com arestas iguais. Aqui, ó, 2, aqui 2, aqui 2, 2, 2, todas são medidas 2, aresta. Isso aqui é aresta, chamada de aresta, né? Todas as arestas iguais, essas medidas aqui entre um lado de outro. Então, todas as medidas iguais. Então, aqui eu vou ter aqui o volume. Se aqui eu tenho a área, vou botar aqui o nome a área. Só lembrando que vocês já estudaram isso aqui no 6º ano. Isso aqui eu tenho volume, certo? Então, a potência sugerida é 2 elevado a 3. Professora, eu preciso colocar tudo isso? É bom colocar. Agora você destaca qual é a resposta, certo? E é bom colocar porque você vai estar relembrando e nós veremos também mais posteriormente.